Boa noite. Primeira emissão do... Boa noite, Eduardo. Primeira emissão da rúbrica Tuna Portugal 1.0. Tuna em 15 minutos. Vamos falar de coisas de uma forma muito telegráfica, num modelo que provavelmente será mais interativo do que outra coisa, naquilo que é o sintetizar de coisas muito em específico da Tuna Portuguesa. Boa noite, Eduardo Coelho. Vamos tentar. Vamos tentar. O que é o boom das tunas portuguesas do final dos anos 80 e início dos 90 do século XX? Ora bem, boom significa explosão. É uma onomatopeia de origem inglesa, também se usa em português, como é evidente, para designar uma explosão. E é isso mesmo que designa a explosão do número de agrupamentos deste género, que se verificou precisamente a partir de, sensivelmente, podemos datar 85, 86, 87, por aí, e que ganha especial força e significado e expressão a partir de 1990, sensivelmente. Os primeiros grupos surgiram. Não se pode propriamente falar de algum ressurgimento, pode-se falar de adaptações, talvez, de alguns grupos que existiam previamente, como é o caso da Tuna Universitária do Porto, por exemplo, mas não propriamente no caso da Estudantina Universitária de Coimbra, que é a ela, sobretudo, que se deve, com o seu primeiro disco, o marcar de uma nova postura e de uma nova forma de estar, a popularização de temas como Afonso, por aí, que vai marcar algo de novo, uma nova postura. Existia, evidentemente, a Tuna Académica da Universidade de Coimbra, mas não tinha uma expressão significativa, nem sequer junto da própria Academia de Coimbra, creio eu, e muito menos expressão a nível nacional. Que tunas tiveram no boom? As principais, eu diria que são duas. São duas aquelas que vêm a ser, pelo menos num primeiro momento, imediatamente responsáveis por esse fenómeno. Uma delas é a Estudantina Universitária de Coimbra, a outra é a Tuna Universitária de Porto, que vão suscitar, num primeiro momento, a criação de mais umas 10, talvez, inspiradas no respectivo modelo. Consegues numerar essas 10? Eu diria, de repente, talvez estou na Universitária de Minho, que vai ter uma influência muito, muito grande também. Diria a Tuna da Universidade de Lusíada, diria a Tuna da Universidade Católica do Porto, diria talvez Estudantina Universitária de Lisboa, diria a Antúnia, mais a sul. Tuna de Letras da Universidade de Porto, a Tuna de Engenharia da Universidade de Porto, que são anteriores a essas que referiste, curiosamente. Correto. E essas vão replicar, digamos... Tuna do ISEP. A Tuna do ISEP, exatamente. É mais a norte... FQDF é mais a norte, pois essa era outra questão. O boom centra-se em que academias e porquê? As razões são difíceis de enumerar, não é? A Universidade de Coimbra, penso eu não sou um profundo conhecedor da realidade de Coimbra, mas é uma prestação de quem está aqui, de quem vê as coisas à distância. Talvez por já ter muitas estruturas e dar muitas oportunidades de participação aos estudantes através das estruturas mais representativas, Orfeão Académico de Coimbra, de uma forma geral das estruturas da Associação Académica, e por ser uma academia muito mais centralizada, eu não sei, centralizada talvez não seja a palavra mais correta, mas é uma academia que tem uma característica muito própria e é histórica, ou seja, não há propriamente uma questão de rivalidades muito grandes entre os cursos. Enquanto no caso do Porto nós tínhamos dois grandes polos, depois apareceu um terceiro, mas dois grandes. Um deles situado na zona do Hospital de São João, Economia, com as faculdades de Economia, o Instituto Superior de Engenharia
e a Faculdade de Medicina, principalmente no polo concentrado perto do Hospital São João, e teríamos aquele que é o chamado polo 1 da Universidade, portanto, mais um pouco espalhado, mas mais ou menos concentrado na zona de Palácio, Campo Alegre, até o Jardim de São Lázaro. Mais no centro da cidade. Exatamente. Ou seja, enquanto que a Universidade do Porto, as universidades do Porto eram mais díspares, em Coimbra eram mais nuclear. Os edifícios eram mais dispersos. Apesar de tudo. O que potenciava a rivalidade também. Exatamente, o que potenciou uma certa fragmentação, até em termos praxísticos, que é uma coisa difícil de compreender para quem não viveu. Coimbra sempre teve aquele centro universitário e sempre viveu as coisas um pouco mais como um coletivo. Portanto, o boom é Porto Coimbra e o resto a seguir. Certamente, e Minho, que não podemos ignorar esse polo, porque surge praticamente logo a seguir, na sequência, e portanto vai influenciar também ali uma determinada área geográfica. Outras tunas que existiam... Também temos o Minho, era disso que estamos a falar. Correto. E mais tarde Lisboa. E mais tarde Lisboa. Lisboa aparece num segundo momento. Há um primeiro fatores... momento, Porto e Coimbra, e Braga podemos considerar também. Braga. Podemos considerar a lei, exatamente. E um segundo momento que vai nascer em Lisboa, começa com a projeção da Universidade Internacional, mas que depois vai ganhar uma expressão na própria Universidade de Lisboa. Primeira tuna do boom em Lisboa é a tuna da Universidade Internacional de Lisboa. Universidade Internacional mista. De Lisboa, correto. Mista. Formação mista, confere? Sim, correto. Havia algumas tunas que também não tiveram uma grande expressão. Em Lisboa podemos considerar também que há duas grandes tunas que vão potenciar. Uma delas a Estudantil Universitária de Lisboa, criada também a partir de elementos que saíram da Universidade Internacional, embora mais tarde já não estamos a falar do boom propriamente dito. Exatamente. Num momento posterior. 5 anos, digamos assim. Havia algumas coisas em medicina, em farmácia, a Faculdade de Farmácia de Lisboa e a Faculdade de Medicina de Lisboa procuravam já dinamizar alguma coisa, mas creio que não tiveram uma grande expressão, ainda hoje não tem, e a Antúnia, um bocadinho mais a sul em Almada, que vai também contribuir e ser um polo de desenvolvimento do fenómeno mais na zona de Lisboa. Fatores sociológicos e sociais e económicos que estiveram também como catalisadores do boom. Ora bem, no caso, penso eu, e são conjecturas como é evidente, é um bocado difícil. Há um primeiro fator que é o aumento exponencial do número de alunos que acedem ao ensino superior. Fosse ele politécnico, fosse ele universitário. Há também, coincido com essa fase, há também uma explosão a nível do número de alunos no ensino superior. Sem essa explosão, provavelmente não se teria verificado o fenómeno de que estamos a falar. Esse fenómeno deve-se, por um lado, à necessidade de fazer alguma coisa relativamente aos bebés que são resultantes também da geração do boom de nascimento. Baby boom dos anos 70. Exatamente. Que resulta disso. Por outro lado, há os apoios da Comunidade Económica Europeia, na altura, atualmente a União Europeia, que começam e que vem potenciar a criação do ensino superior. Há critérios de convergência e há critérios de formação. Portugal tinha de dizer que está a aproximar-se das médias europeias também a nível da formação e da certificação da sua população. Os apoios foram precisamente para isso e permitiu a criação de N universidades privadas. É nessa altura precisamente que surgem as universidades privadas. Foi necessário dar resposta a essas necessidades de formação, em boa hora, diga-se, que isso foi feito. Infelizmente, com resultados não tão positivos a nível das dinâmicas do mercado de trabalho, mas isso é
é outra coisa. Tivemos, aliás, um dos resultados disso, o nosso amigo Boris Johnson, não é? Que vem agradecer a um enfermeiro português pelo facto, e acha que lhe deve a vida. Portanto, significa que houve aqui, de facto, uma coisa muito importante. Por outro lado, as tunas, enquanto tal, o que é que fizeram? Permitiram também funcionar, e funcionaram como polos de fixação de residentes de fora dos grandes polos urbanos, como formas de fixar essas pessoas, dando-lhes um sentido de pertença, dando-lhes alguma coisa que fazer, mantendo unidade. Por exemplo, falo num caso muito, muito concreto, não sei se será o caso de outras tunas no país, mas falo de um caso, já que falamos da tuna da Faculdade de Letras. A tuna da Cuca resulta largamente da união, se assim quisermos, de alunos que eram de fora do Porto e que, estando no Porto, se conheceram na faculdade, naturalmente trocaram as suas experiências, mas de pessoas do Porto, a Tuna de Letras, pessoas do Porto mesmo, contavam-se pelos dedos das mãos na altura em que foram fundadas. Tínhamos pessoas de Braga, tínhamos pessoas do Alto Minho, tínhamos pessoas da zona já praticamente a aproximarem-se do centro, da zona do Ovar. Portanto, estás a dizer que a tuna também serviu para fixar pessoas no sítio social da faculdade onde estavam. E há outro fator. E há outro fator também de andar esses tuna espanhola, assim ou não? Não entendi agora. Eu aí um corte qualquer. Há outro fator a juntar a esses fatores que explicam o boom em termos sociológicos também. A tuna espanhola. Certo. Sim ou não e como? Como é que essa influência da tuna espanhola se faz sentir no boom? A tuna espanhola. Qual foi o meio? A tuna espanhola, mais uma vez, é uma opinião, a tuna espanhola vem apenas por ser um modelo. Vem mostrar o que é possível fazer com aquele tipo de instrumentos e que é possível atingir uma qualidade muito, muito boa e como é que ela chega aqui no boom? É através dos festivais de tunas, naturalmente. Fitu, em primeiro lugar, e depois os outros que se lhes foram seguindo. Mas antes delas virem cá, como é que elas chegaram cá? Antes de virem, como é que chegaram? Foi através do fenómeno televisivo, não é? Foi através como assim? do fenómeno televisivo. Foi através foi através da televisão espanhola, da RTVE, que transmitia um programa sábados de manhã, e creio que aos domingos de manhã também, um famoso e já muito falado Renterhoven, em cujo âmbito se fazia, entre outras coisas, grupos de flamengo, rondalhas e grupos de música tradicional e folclore, etc. Tinha também um concurso próprio para tunas. E é essa jovialidade, essa forma despreocupada de estar, essa forma otimista, que nós acabamos por adotar. Também, que nós acabamos por adotar. E também muito, se calhar, encantados ou embalados por aquela roupa. Portanto, há toda uma cenografia em volta dessas tunas e uma forma de estar que vem de encontro também ao otimismo, à necessidade de otimismo e ao otimismo que se vivia efetivamente em meados da década de 80, de 1980, e que encaixou como uma luva. Não é? São todos esses fatores, então, que fazem e explicam aquilo que foi conhecido historicamente por boom finais dos anos 80, inícios dos anos 90 do século XXI. Correto. Rapidamente, estamos no último minuto desta rúbrica. O boom é, resumidamente, para o fenómeno tunas em Portugal, é o quê? Da tua opinião? O boom... não creio que tenha compreendido muito bem a pergunta. Qual é a importância do boom? O boom é tudo. Teve repercussões não só a nível académico, como é evidente, dando novas expressões diferentes, por exemplo, a nível das tradições académicas, até nas próprias tradições académicas, acabou por ter alguma influência, por exemplo, na forma de trajar, a nível do Porto, a profusão de emblemas e de pinos que se vê nas capas, por exemplo, teve importância absolutamente determinante na fixação de alguma população que era de fora, que era exterior aos grandes centros urbanos. O boom, de alguma forma, está
para as tunas, assim como, de uma certa forma, o serviço militar obrigatório. Ou seja, permitiu às pessoas terem uma experiência fora dos seus grandes centros urbanos, pela deslocação maciça de pessoas do ensino superior, por força de irem frequentar os seus cursos fora da terra natal. Fixou essas pessoas, deu-lhes um sentido de pertença à comunidade académica e à comunidade da cidade, ao tecido social. Recuperou, por exemplo, recuperou e serviu para revitalizar casas de música que estavam a ir à falência. Eu lembro-me do Porto, nos anos 80, haver 2, 3 casas que tivessem um bandolim ou que tivessem cordas de determinado tipo. E de repente começa a haver também uma procura aí. Então, também do ponto de vista musicológico e sociológico é importante, mas isso será certamente tema para outros, para desenvolver. Para um próximo Tuna Portugal. É o primeiro, o recado está dado. Este são um dos temas que poderão assistir ao seu desenvolvimento nas emissões do Tunises, regularmente à segunda, quarta e sexta. Foi um gosto, foi um prazer. Obrigado, Eduardo. Igualmente. Até à segunda edição do Tuna Portugal. É isso mesmo, lá nos vemos. Obrigado.